Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos no nome de Jesus Cristo. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E vamos ler os versos de 14 ao 29. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, lembrando que estamos vivendo a campanha de missões nacionais. A nossa igreja tem um alvo de R$2.000. E queremos que você, meu querido irmão, minha irmã, você que nos acompanha, também nos assiste através das mídias sociais, possa também participar, é convidado a participar desta campanha missionária, onde as nossas igrejas juntas, através da Junta de Missões Nacionais, realizam um grande trabalho de evangelização em nosso Brasil. E nós estamos aí engajados também nessa campanha missionária, porque Ele me amou, baseado em primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. E a nossa igreja está com o alvo de R$2.000 para contribuir também na obra missionária no nosso Brasil. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao verso 30. São versos conhecidos nossos, e Deus tem também a falar conosco nessa noite, mais uma vez através da sua palavra. E os versos dizem assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo a qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, os versos 14 ao 30. Somos convidados, meus irmãos, a multiplicar no reino de Deus. A parábola dos talentos é uma grande advertência para o cumprimento da nossa tarefa como bons mordomos de Cristo. E esta parábola possui ensinos eternos para nós. Então vamos aqui nos contextualizar nesta parábola. A parábola fala sobre talentos e algumas traduções vão falar sobre dinheiro, né? Então dinheiro, responsabilidade. Realmente, na Palestina, o talento não era uma moeda, e sim uma medida de peso, de maneira que o valor do talento dependia se era de moedas ou barras, de cobre, ouro ou prata.
porém o metal mais comum era a prata. Então tinha assim a seguinte variedade: um talento de prata em Israel pesava cerca de 45 quilos. Um talento de ouro em Israel pesava cerca de 91 quilos. Na época, quem dominava toda aquela região era o Império Romano. E um talento era uma unidade de peso de aproximadamente 30 quilos. Então o Império Romano tinha o seu talento com medida de 30 quilos de prata. E a prata era usada como moeda. Aí o mínimo deles é o denário, aí tem a dracma. Então nós temos o talento. A parábola anterior, a parábola dos talentos, ou a parábola dos 3 servos, ou a parábola do servo inútil. Então a parábola anterior a esta parábola é a parábola das 10 virgens. E o capítulo anterior ao capítulo 25, Jesus fala aos seus discípulos, sobre acontecimentos futuros, sobre o princípio das dores, fala sobre as guerras que viriam, fala sobre as pandemias que viriam, fala sobre a fome, terremotos, doenças, fala que a maldade aumentará e o amor de muitos esfriará. Então Jesus fala sobre essas coisas nos capítulos anteriores, e quando chega no capítulo 25, ele vai falar sobre responsabilidade. Então tudo isso vai acontecer, e nós, como servos do Senhor, precisamos estar preparados para todos esses acontecimentos, e devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. A parábola das 10 virgens fala sobre esse encontro. Nós estamos preparados para a volta de Jesus? E a parábola do talento vai falar sobre essa responsabilidade que temos, que enquanto o Senhor está vindo, enquanto o Senhor não está, nós precisamos usar aquilo que Ele tem nos colocado em nossas mãos para realizar. Então a parábola anterior das virgens destacou a necessidade de se estar alerta e preparado para a volta de Cristo. A parábola dos talentos enfatiza a necessidade do serviço fiel por parte do cristão até a volta de Cristo. Então Deus nos concede capacidades naturais e sobrenaturais, e quanto mais as utilizamos, eles se multiplicarão e influenciarão o nosso ambiente para a glória de Deus. Nós somos chamados para multiplicar no reino de Deus, pois o verso 14 diz assim para nós: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Somos mordomos, e Ele dá talentos a todos nós. Nós somos servos do Senhor, e o Senhor nos confia responsabilidades sobre nossos ombros. Ele dá em nossas mãos ferramentas para realizarmos a obra. Ele nos dá dons naturais, e temos talentos naturais e dons sobrenaturais. Quando falamos de dons, muitas vezes dizemos assim: todo crente tem pelo menos um dom. Mas sabemos que um cristão ele não tem somente um dom, mas outros dons que vão acompanhar. Uma pessoa que tem um dom da liberalidade, que prontamente se oferece e doa, ele também tem um dom de discernimento. Porque se ele não tivesse dom do discernimento, ele será aquele que deliberadamente doa e se dá, mas ele poderá fazer isso de uma forma muito ingênua também e ser enganado. Por isso Deus também capacita esse servo com o dom do discernimento, para ele perceber se aquela oportunidade realmente é algo que vai glorificar ao Senhor ou não. Então se refere a tudo que recebemos de Deus como dádivas naturais e sobrenaturais. Nós somos mordomos de Deus e Ele dá talentos a todos nós. O verso 14 nos fala sobre isso. Nós somos convidados a multiplicar no reino de Deus, porque também no verso 15 diz assim: dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5, ao segundo 2 e ao terceiro 1 talento. O talento nos é concedido, meus irmãos, de acordo com a nossa capacidade. Deus põe sobre nossos ombros e põe em nossas mãos responsabilidades que são compatíveis com a nossa capacidade. Deus não dará para você aquilo que você não consegue realizar. O talento é concedido de acordo com a nossa capacidade. O número diferente dos talentos aponta para diferentes disposições, capacidades e dons dos servos. O Senhor não exige o mesmo de todos.
Ele não vai exigir o mesmo de todos. Mas há um ponto que vamos conversar mais à frente, sobre também o exercício dos dons. E cada vez que exercitamos, algo vai acontecer. Mas podemos observar no verso 15, Deus nos dá de acordo com as nossas capacidades. Porque Ele deu para um 5, para outro 2 e para outro 1. Mas Ele exige a mesma qualidade, o mesmo empenho de cada um dos seus servos. Somos convidados a multiplicar no reino de Deus, pois também observamos no versos 16, 17 o seguinte: o servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros. Assim também fez o segundo servo com 2 talentos. Recebeu os 2 talentos, começou a trabalhar com eles e multiplicou e granjeou mais 2. Só que o último recebeu 1 talento e diante daquele umzinho, ele entendeu que não seria capaz de multiplicar, de usar, então ele esconde. Meus amados irmãos, nós somos convidados a multiplicar no reino de Deus, pois é dada a cada um de nós a liberdade para administrarmos os talentos que nos são dados. Nós somos convidados e nós temos a liberdade de usar esses talentos que nos são dados. Sim, porque o Senhor apenas confiou talentos aos seus 3 servos e foi embora. Ele não disse, nós não vemos no texto que ele disse que era para eles multiplicarem ou algo assim, não, mas confiou a eles. E eles foram capazes de perceber e entender que eles tinham uma responsabilidade de fazer com que aquele dinheiro dado em suas mãos fosse multiplicado, fosse realmente dado condições de ter retorno e rendimento. O que nós, como servos do Senhor, temos feito? Deus tem dado a cada um de nós dons sobrenaturais, tem nos dado talento. E o que nós temos feito com tudo isso que Deus tem nos dado? Temos servido ao Senhor, porque Deus nos dá liberdade para usarmos esses talentos que nos é dado. E somos convidados também a multiplicar no reino de Deus, e observando os versos 21 e 22, nos diz assim: o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Ao primeiro, que tinha 5 talentos, ele multiplicou, rendeu, trabalhou e conquistou mais 5, somando 10 talentos, retornou ao seu Senhor e disse: está aqui, Senhor, o que eu consegui. Tu me deste 5 e eu estou lhe retornando mais 5. Então estou te dando 10 talentos. E o Senhor elogia cada um dos 2 primeiros servos, ele elogia cada um dos 2. Aquele que deu 5, aquele que deu 12, ele elogia. Então Deus se alegra com a qualidade no uso desses talentos e não pela sua quantidade. Porque devemos observar que eles, os 2 primeiros, lutaram, trabalharam e foram recompensados por essa palavra. Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Observe muito bem. Deus nos dá liberdade para administrar os nossos talentos e Ele se alegra com a qualidade no uso desses talentos. A qualidade, o que nós vamos fazer com eles, e não somente com quantidade. Porque o texto nos diz: você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Então é confiado a mim e a você talentos que devem ser exercidos, recursos dados por Deus que devem ser bem empregados. E isso alegra o coração do Senhor. E quantas vezes nós nos deparamos com uma situação em que, tendo condições, tendo as habilidades, tendo as competências, tendo o conhecimento e tendo a oportunidade, nós nos acomodamos e não realizamos aquilo a qual Deus tem nos chamado e dado condições para realizar. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é nossa força, e o Senhor se alegra, e realmente somos revestidos dessa força e encorajados, energizados para continuar nesta missão. Os dons, eles são importantes, mas
mas sim, de tudo isso que é nos dado, os servos, eles devem valorizar e aproveitar de maneira sábia os dons que são dados a cada um. Então é dado dom a você, é dado capacitações a você, e nós precisamos administrar e valorizar e aproveitar esses dons. Eles não são mais importantes, um dom é mais importante do que o outro, não é dessa maneira, mas é o que nós estamos fazendo destes dons no ambiente do corpo de Cristo e para o reino. Porque, independente dos dons, muitas vezes vemos pessoas talentosas que elas se resignam, elas se limitam, elas se escondem e não exercem o seu talento. E nesse processo da sua resignação, eles deixam de poder, de realmente exercitar e evidenciar dons que o Senhor tem dado. Deus pode ter dado a você dom e energizado, dado um up naquele seu talento, e Deus trabalha e potencializa o seu talento. E o dom é algo extraordinário. E quando você põe em exercício, quando você põe em ação esse dom, ele se sobressai. Você tem algo onde o Senhor é glorificado e exaltado. O dom ele é para o crescimento e para o fortalecimento da obra e do corpo de Cristo, não para um benefício próprio. Quando talentos e dons, principalmente os dons que são dados por Deus, e se eles são de Deus, eles são para glorificar o Senhor e capacitar o corpo, aperfeiçoar o corpo, ajudar o corpo de Cristo a crescer. Se possíveis exercícios de determinados dons ou talentos são para benefício próprio ou para exaltação daquele que faz, então deve-se pensar muito bem se aquilo realmente é um dom do Senhor ou você está usando corretamente para a glorificação do nosso Senhor. Porque Deus se alegra com a qualidade de uso desses talentos e não pela quantidade. No verso 26, temos escrito o seguinte: o Senhor, porém, respondeu ao servo mau e preguiçoso: se você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu terei recebido os juros. Quem nos capacita para utilizar esses dons é Deus. Deus nos dá a capacidade. É Deus que nos capacita. Quando Ele dá para nós uma incumbência, uma missão, Ele sabe que nós somos capazes de realizar essa missão. E você precisa confiar no Senhor que você será capaz de realizar, porque Ele também lhe capacitará e dará todos os recursos necessários para que você cumpra essa missão. Mas há aqueles que, por alguma situação, não colocam à prova, não se colocam à disposição, por algum medo, por achar que apenas um talento, uma coisa insignificante, e acha que aquilo não vai fazer diferença, não vai fazer uma mudança, não vai ser evidente. Porque quando o verso 26, quando o Senhor, a parábola fala, quando Jesus fala sobre essa parábola e fala sobre o servo infiel, sobre o servo mau, aquele que teve medo, os comentaristas bíblicos vão dizer que este servo, ele ofende ao Senhor com esse tipo de atitude. E também o reflexo dos escribas e fariseus também. Eles eram aqueles que eram zelosos pela lei, de uma tal forma que, do modo como eles receberam a lei, assim também eles mantinham a lei. E quando fosse apresentar ao Senhor, do modo como ele recebeu, como eles receberam, também do modo eles entregar ao Senhor. Está aqui. Então eles eram zelosos de uma tal forma que faziam somente aquilo a qual eles tinham recebido. E eles usavam dessa forma, de uma maneira que
Eles não glorificavam o Senhor, porque eles se limitavam na forma, a tal ponto que eles não desenvolviam para glorificar e exaltar o Senhor. O Senhor é que nos capacita para utilizar esses talentos, é Deus que nos capacita. O verso 29 nos fala assim: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Meus queridos, somos convidados a multiplicar no reino de Deus, pois quanto mais talentos você oferecer a Deus, Ele o recompensará com mais talentos, com mais responsabilidades, com mais capacitações. Deus lhe dará também condições e será também exigido de você outras responsabilidades. Você também será levado a cumprir novas missões. Porque é isso que vemos no verso 21. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Então o Senhor, Ele dará a nós quando colocamos esses talentos, esses dons a serviço do Senhor. Ele recompensará com mais talentos, e quanto mais você negligenciar seu talento, mais distante ficará na participação de sua obra. Não devemos negligenciar, não devemos ser negligentes daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Esse é um alerta. Um salvo, um eleito cristão genuíno, ele será sempre, ao olhar esse texto, alertado para não cair no erro desse terceiro servo. Nós somos sempre alertados para não cair neste erro. E nós nos esforçaremos para realmente sermos competentes ao ponto de exercer de maneira sábia tudo aquilo que é nos dado, e iremos realmente oferecer muito mais aquilo que recebemos. Os 2 primeiros servos multiplicaram 2 vezes aquilo que eles tinham, mas o último servo foi negligente, e a sua negligência custou caro para ele. Custou caro. A negligência dele custou o distanciamento dele de participar dos benefícios, das benéfices, daquilo que o Senhor ofereceu aos 2 primeiros. Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Esse terceiro servo, por sua negligência, ele não pôde celebrar com o Senhor. Os capítulos anteriores falam sobre esse alerta, o princípio das dores. O amor vai esfriar, mortes, doenças, enfermidades, terremotos, pessoas, pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais, essa perseguição. Então fala sobre todas essas coisas futuras que vão acontecer, e esta mensagem é para nós, servos, estarmos atentos e podermos exercitar e pôr em prática tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Não é suficiente esperar pela volta do Senhor e pelo juízo. Pelo contrário, o cristão precisa aproveitar o tempo da vida na terra para trabalhar e agir com as dádivas que lhe foram apresentadas e que lhe foram presenteadas também. O Senhor espera a fidelidade de cada um de nós até que Ele venha. Em Lucas 19:13 nos diz: negociai até a minha volta. Um discípulo que pensa somente em si não apenas prejudica a obra do Senhor, prejudica também a si próprio. Ao servo inútil, o talento que ele cuidadosamente guardou somente para si é tomado apesar disso. E aquele que tinha 10 recebeu o talento daquele que tinha 1. E aquele que tinha 1, até o que ele não tinha foi tirado. Agora, e o verso diz assim, o verso 29, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, porém, do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Dentro do corpo de Cristo, se porventura, cara, é um alerta,
Se porventura um servo, aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo, não exercita o seu dom, Deus levantará outro, porque a obra ela não para. É como a realidade de uma igreja local. A igreja local, ela pode não ter um púlpito brilhante, pode não ter um orador eloquente, pode até não ter um ministério de música, louvor, pode não ter todas essas púlpito brilhante, uma eloquência, mas nenhuma igreja vive e continua existindo se não tiver um pastor. Uma igreja que não tem pastor, ela não subsiste, ela não continua. Ela pode ser qualquer outra coisa, menos uma igreja. Se ela não tiver um pastor, ela não continua. Então Deus não deixará que a sua obra pare, porque não está fazendo aquilo que deveria fazer. Se eu não faço aquilo a qual Deus me incumbiu de fazer, Deus levantará alguém para fazer. Ele usará alguém para cumprir aquilo que está faltando dentro do corpo, no reino, de modo geral. E nós somos esses instrumentos que Deus quer usar. Você é um servo do Senhor. Você entregou sua vida a Jesus, você foi salvo por Cristo, então você precisa exercer o dom que Deus tem dado a você. Pôr em prática a sua vida, o seu potencial de vida a serviço do reino. E não ficar acomodado. Porque é no serviço que nós vamos conhecer os dons que Deus tem dado a cada um de nós. Se nós ficarmos somente como um crente 3S, satisfeito, salvo e sentado, como é que vamos poder evidenciar o dom que Deus deu para cada um? O dom que Deus deu para mim, se eu não me coloco à disposição no serviço. Apocalipse 2,5 diz assim: caso contrário, venho a ti, e se não te arrependeres, tirarei o teu candeeiro de seu lugar. Amados irmãos, para finalizar, de tudo isso que o Senhor tem nos mostrado na parábola, a respeito, somos mordomos, Deus nos concede conforme a nossa capacidade, temos a liberdade de administrar aquilo que é nos colocado, Deus se alegra com a qualidade daquilo que temos feito dos dons, Deus nos capacita, é Ele que nos dá as condições necessárias para realmente realizarmos aquilo que é nos colocado em nossas mãos. Quanto mais talentos você oferece a Deus, Ele recompensará. Mas de tudo isso, o texto, no verso 19, chama a atenção a cada um de nós. Eu quero finalizar com esse ponto. De tudo que nos tem confiado o Senhor, de tudo isso que Ele tem nos dado para fazer, nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Um dia, eu e você vamos prestar conta das habilidades que Deus nos deu, das capacidades intelectuais que Deus nos deu, da força, do potencial de vida que Deus nos deu. Enquanto houver fôlego de vida em cada um de nós, nós precisamos pôr em ação tudo isso. E não pense que até mesmo as pessoas com as suas limitações, Deus usa. E temos que ter em mente que um dia todos nós seremos chamados a uma prestação de conta. E o verso 19 diz assim: depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Meus irmãos, não vamos fugir disso. Nenhum de nós vai fugir disso. Todos os servos do Senhor serão chamados à prestação de conta. E todo ser humano na face da terra será chamado à prestação de conta. Todos nós seremos um dia cobrados. E nós seremos levados a falar. Seremos levados a demonstrar, a mostrar que fizemos de tudo aquilo que nos foi confiado. Prestaremos conta de tudo. E isso é algo que deve ficar também latente em nossa mente, em nosso entendimento, como servos, esse alerta de que vamos prestar conta. E o que nós estaremos oferecendo ao Senhor? Receberemos dele esta frase de alegria: servo bom e fiel, desconfiei, os meus bens
dei a você uma pequena quantia, você foi fiel no pouco que eu te dei. E você multiplicou. Vem se alegrar comigo. É porque muitas vezes, como seres humanos, nós somos nesse tempo levados à agilidade, né? O tempo é dinheiro. Não pode se perder tempo. E também nesse contexto todo, há aquela questão da grandeza, da ostentação. E muitas vezes, Deus nos dá coisas pequenas, e daquelas coisas pequenas que Deus nos dá em nossas mãos é que Ele vai nos testando. A vida é um teste. Deus a cada dia nos testa. Com as pequenas coisas Ele vai nos testando. E na medida que nós vamos sendo aprovados naquelas pequenas coisas, mais Ele vai nos colocando em algo mais maior, vai nos dando mais responsabilidade. Nós vamos ver isso em muitos ambientes, dentro da igreja local, até fora da igreja. Mas dentro do reino, Deus vai dando competências, habilidades aos seus servos, vai dando capacitações, e eles, na medida que vão sendo aprovados, Deus vai colocando mais responsabilidade, e mais peso vai sendo colocado sobre as suas costas, mas também o Senhor é aquele que guarda, cuida, e nós, naquele grande dia, seremos chamados à prestação de conta. A quanto muito é dado, mais será cobrado. Então, como já disse um pregador, se nós queremos ser os queridinhos do Senhor, devemos ter consciência de que nós seremos cobrados, será exigido muito mais de nós, se nós queremos ser os queridos do Senhor. De tudo que nos tem confiado, prestaremos contas um dia. A grande alegria, meus irmãos, e recompensa quando entendemos que tudo pertence ao Senhor e que Ele nos dá o privilégio de administrarmos o que é dele, retirando do que é dele para nosso sustento e bem-estar. Os talentos mostram que dons diferentes, quando usados com a mesma finalidade, serão igualmente recompensados. Dons diferentes, mas usados com a mesma finalidade de glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor, de trazer glória ao nome dEle, de fazer com que o reino cresça, o reino se expanda, será igualmente recompensado. Se a nossa vida, se a nossa caminhada cristã, desde daqui do púlpito até os irmãos que estão na porta, se tudo é feito com a finalidade de glorificar o Senhor, seremos recompensados de igual maneira. Seremos recompensados de igual modo, porque Deus olha cada um de nós o que há no nosso coração. Se aquilo que há no nosso coração realmente visa a glorificação dEle, o benefício do corpo, o crescimento do reino, e com relação aos usos de seus talentos, meus queridos irmãos, seja eles na faculdade, no trabalho, na família ou até mesmo na igreja, qual é o resultado do uso de seus talentos quando você for apresentar a Jesus? Resultado de tudo isso que você tem em suas mãos. Qual será o resultado de tudo isso quando você for chamado à presença do Senhor para mostrar tudo isso, tudo que você fez diante do Senhor? Como tem sido a sua vida na escola, na faculdade, no ambiente familiar? Deus tem dado talentos, Deus tem dado dons para você. Muitas vezes, no trabalho, ao exemplo de pessoas, de membros de igreja, por exemplo, num tempo como esse de pandemia que vivemos, onde tudo ficou isolado, né? As pessoas não poderiam entrar em hospitais para consolar um parente, para estar ao lado de alguém que estava ali agonizando num leito. Mas irmãos, servos do Senhor, que são profissionais da saúde, que estavam lá dentro de um hospital, um enfermeiro, um médico, um funcionário de serviços gerais, ele como servo, nesse tempo pesou muito, pensava sobre esse assunto. Para estes servos deve ter pesado, e vai pesar, porque eu não poderia estar lá ao lado de um parente que morreu, mas aquele enfermeiro, aquele médico, aquele funcionário daquele hospital, sendo servo,
poderia estar ali ao lado, consolando, dando uma palavra e também mostrando o plano de salvação. E nós vimos vídeos ao longo desse período de médicos orando, clamando milagres. E tudo aquilo será recompensado um dia. Mas se nós temos esta capacidade de estar nesses ambientes, por exemplo, esse, e nós não exercitamos, não fazemos aquilo que deve ser feito, o que vai acontecer de mim quando for chamado à prestação de conta? Sendo um profissional da área da educação, e você está no ambiente educacional, numa sala de aula, você é um professor, por exemplo, você é um servo do Senhor, você, com as suas habilidades e o dom que Deus lhe deu, e a liberdade que Deus dá para você administrar o talento que é dado a você, você tem que ser capaz de, ali naquele ambiente escolar, poder testemunhar de Cristo para os seus alunos, para os seus amigos do trabalho, outros colegas de profissão. É por isso que o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos usando os dons que Deus tem nos dado nesses ambientes. Porque um dia, meus queridos irmãos, nós seremos cobrados, nós seremos chamados à prestação de conta. E este texto é um alerta para nós, eu e você, servos do Senhor, para podermos ser ativos enquanto tivermos vida neste mundo, sermos bênção no ambiente da igreja local, no ambiente do reino, no modo geral, sermos instrumentos de Deus para abençoar vidas. Então, que Deus nessa noite lhe dê sabedoria e discernimento para que você não esconda o dom e o talento que Deus lhe deu. Não fique indiferente. Não pense que aquilo que para você possa parecer simples não será grandemente usado no reino ou na igreja local. Não. Aquilo que você pode estar fazendo hoje, que pode ser pequeno, simples, insignificante para uns, saiba que Deus estará te usando, estará preparando você, estará usando você para que você caminhe e faça base para algo maior que Deus lhe dará mais à frente. Porque na medida que você usa o seu dom, Deus lhe dará mais responsabilidades para que você possa glorificar mais ainda ao Senhor. Ele colocará em lugares que muitas vezes nós nem você imaginaria que estaria lá. Então use, exercite o seu dom. O ambiente é este, da igreja, do corpo de Cristo. Use, seja na escola, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja dentro da família. Use, exerça o dom, põe em prática, coloque em ação o dom que Deus tem dado a você. Que Deus abençoe a cada um de nós. E a vida nos ensina que a única forma de manter em dia os dons, de manter um dom e empregá-lo, é no serviço a Deus e ao próximo. Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, ó Deus, por esse momento tão precioso que nos concede de meditar em Tua Palavra, de expor a Tua Palavra, de refletir nela. O Teu Espírito, ó Deus, nos trazer ensinos e trazer à memória a nossa responsabilidade como servos nesse tempo, de não sermos envolvidos pelas as indiferenças ou por a dinâmica deste mundo e deixarmos de exercitar o dom que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que a Segunda Igreja Batista em Cidade Nova 5, que cada servo do Senhor nesta igreja possa, meu Deus, exercitar o dom que o Senhor tem dado a cada um. Que eles possam, Deus, pôr em prática tudo isso. Ó Deus Todo-Poderoso, que os dons e talentos que cada um de nós, meu Deus, tem exercitado e possui, possa cada dia ser para glorificar o Teu santo nome, para abençoar e para contribuir para o crescimento do Teu reino, fortalecimento do corpo de Cristo, ser bênção na vida do próximo. Ó Deus, amplia o nosso entendimento, para que as mínimas coisas que fazemos seja, meu Deus, usada para o louvor e glória do Teu santo nome. Ó Deus, não nos deixa, Pai,
enterrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Não nos deixa, ó Deus, esconder aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Meu Deus, não. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre, ó Deus, multiplicar. Meu Deus, fazer com que aquilo que é dado a cada um de nós cresça e abunde, ó Deus, para o louvor do Teu nome. Obrigado, ó Deus, por essa noite. Obrigado por esse momento, pelas vidas que aqui estão presentes e por aqueles que nos acompanham, ó Deus, através da transmissão deste culto. Que a família de cada um seja abençoada. Conceda uma noite de paz e um resto de semana ainda abençoado. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.